mais me marcou, vocês pensam em interromper? Sabe assim, Natália, até aquele momento, isso nunca passou pela minha cabeça. Naquela hora que ela falou aquilo pra mim, eu só olhei pra cara do meu marido que estava do meu lado, que eu queria também ver a resposta dele, né? Aí ele balançou a cabeça, que eu acho que ele nem teve essa reação também, Sim. né? Não. Aí ela, porque vocês só estão prolongando o sofrimento. Enquanto o coração do Lorenzo bater, na época eu não sabia que era Lorenzo ainda, né? Mas enquanto o coração do nosso filho estiver batendo, é nisso que a gente vai se apegar. O resto não tem vez. Porque Deus me mostrou que eu sou assim, entendeu? Eu dou conta sim, eu sou capaz. Então, até nisso, ele me mostrou o quanto que eu sou forte, o quanto se todo mundo, se você perguntar, porque eu sempre fui assim, muito tranquila de situações, eu vejo sempre o lado positivo das coisas. Com o Lourenço não está sendo diferente, mas essas grandes responsabilidades, assim, eu falo, caramba, como Sim. que eu vou ser capaz de cuidar de uma criança assim, né? É. Então, eu acho que até nesse momento Deus foi tão generoso comigo que ele falou assim: aí, ó, tô te provando que você é capaz sim, você dá conta. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Antes de começar o nosso programa de hoje, eu já quero te convidar para escanear o QR Code que está aí na sua tela e se cadastrar na nossa nova plataforma para as mães atípicas. Voz das Mães e a Acesse-me se uniram para construir um futuro mais acessível, mais inclusivo e com mais sentido para quem vive essa realidade todos os dias. A gente conecta histórias reais de mães atípicas com a tecnologia, para transformar as vivências em dados, oportunidades e cuidados de verdade. Resumindo, é para a gente parar de jogar no Google, principalmente quando a mãe recebe um diagnóstico, ela parar de jogar no Google, encontrar a falta de informação e tanta desinformação e encontrar a gente. Acesse o Voz das Mães para te trazer clareza, para te trazer acolhimento, para você poder compartilhar com outras mães atípicas. Então, vem com a gente para essa plataforma. E agora, para começar o nosso programa de hoje, eu quero ler a frase da nossa convidada. Hoje, olhando para trás, eu vejo com clareza. O medo nunca foi o nome ou o laudo. O medo era do desconhecido. Era da possibilidade de perder o meu filho. Mas o Lourenço chegou, forte, lutador, e todos os dias me mostra que temos muitas histórias para viver. Pilar, obrigada por você topar participar do Voz das Mães e compartilhar a sua história. E eu já queria começar te perguntando qual que é o sentimento que você tem hoje quando você olha para o Lorenzo e vê que você viveu já tantas histórias com eles nesses 2 anos. Obrigada, até me emocionou, porque essa realmente é o que define muito a gente. É, eu sinto assim, uma gratidão muito grande, sabe, por poder ter vivenciado tudo isso até agora, por ter conseguido, né, passar por tudo isso e estar aqui com ele, forte, esperto, saudável, É se isso. desenvolvendo. Então, é muita felicidade também, né? Gratificante, né? Uhum. Você me falou, a gente estava conversando e você me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é que as mães típicas preparam o filho para o mundo e as mães atípicas preparam os filhos para o mundo e o mundo para os filhos também. Como que você prepara o Lorenzo para o mundo? Eu tento muito, assim, não prender tanto comigo, né? Como eu estava falando, que a gente precisa soltar, né? Então, ele vivencia, eu dou todas as oportunidades para ele vivenciar tudo que o mundo traz, né? Seja das frustrações, seja das alegrias. Então, assim, eu tento, na maioria das vezes, não privar ele de nada, né? Eu Sim. nunca penso primeiramente, o Lourenço, será que ele vai conseguir fazer tal coisa? Não, ele tem que ir, né? Ele vai conseguir, com certeza, do jeito dele, isso eu não tenho Sim. dúvidas. Mas ele vai. Então, assim, eu tento deixar ele viver, sabe? Tão Né? importante, né? Com a minha supervisão, com aqueles olhos desse tamanho. Mas é Mas eu deixo. importante. Vamos voltar É, lá atrás? Como que vamos. você recebeu o diagnóstico do Lorenzo? A sua gestação foi tranquila?
Eu recebi ainda na gestação o diagnóstico dele, né? Aham. Na morfológica do primeiro trimestre, já deu uma alteração que ela não era conclusiva para uma síndrome, ela poderia ser qualquer tipo de síndrome, como poderia não ser nada, né? E Hum, aí foi aquele turbilhão ali de sentimentos. Só que assim, eu tinha a opção de acompanhar pelas ultras ou fazer um exame, né, mais invasivo um pouco, que era a amniocentese, para eu poder fiz. ter. Fez. Olha, eu fiquei com tanto. Eu já estava dando tudo errado, na minha cabeça assim, já está tudo errado. Se eu for fazer, eu fui ler. Fui para o Google, ler o exame, como é que é feito, o que, que pode acontecer. Eu falei, eu não vou fazer nada. Meu filho, ele vai se desenvolver da maneira que ele conseguir. Ele vai vir ao mundo do jeito que ele. Porque a ideia era essa, né? Que ele chegasse aqui. E aí eu Exato. optei por Mas não fazer você nada. optou por não saber do resultado. Não, mas eu não tive o resultado também. Eu fiz a aminocentese, mas para retirar o líquido amniótico, né? Mas eu também. Aham. Mas isso para você não queria saber Não. o resultado? Qual que era seu receio? De ser algo não compatível com a vida, de ser uma síndrome que ia, porque estava muito no comecinho, estava na formação ainda. Então, assim, se eu sei daquilo ali com 3 meses, né, com 12 semanas, vamos dizer assim, como que ficaria a minha cabeça, né? Porque já É. não estava boa. Como que se eu recebo um diagnóstico que poderia mudar tudo, como que eu ficaria, entendeu? Eu não teria a concentração que eu tive, a canalização de energia, a minha fé de que assim, não, vai dar tudo certo. Porque assim, entre não sabe, a ignorância é melhor às vezes, né? E aí eu É. vivia dessa forma, de que assim, eu vivia um dia de cada vez. A minha gestação foi a gestação inteira, porque era um engroma cístico. Eu nunca tinha ouvido falar. O Lourenço estava começando a inchar, inchar, inchar. E Hum, assim, a primeira médica que eu fui, ela já, aqui estava me acompanhando no pré-natal, sabe? Quando eu levei a ultra, ela falou assim: você. Tudo negativo, tá? Que ela falou. Ela não falou nada de bom. Mas o que mais me marcou, vocês pensam em interromper? Sabe assim, Natália, até aquele momento, isso nunca passou pela minha cabeça. Naquela hora que ela falou aquilo para mim, eu só olhei para a cara do meu marido que estava do meu lado, que eu queria também ver a resposta dele, né? Aí ele balançou a cabeça, que eu acho que ele nem teve essa reação também, sim, né? Não. Aí ela, porque vocês só estão prolongando o sofrimento. Olha, a minha vontade era de levantar e sair, porque assim. E eu fiz isso, né? Então agradeci, perguntei ainda se ela não tinha nada de bom para me dizer. Ela disse que ela tinha um caso, mas eu percebi que ali ela não entendia o que, que era aquilo, sim. sabe? E aí eu fui só quando eu saí dali, eu falei assim pro meu marido: olha só, não vou focar em nada do que ela disse. Enquanto o coração do Lourenço bater, na época eu não sabia que era Lourenço ainda, né? Mas enquanto o coração do nosso filho estiver batendo, é nisso que a gente vai se apegar. O resto não tem vez. A gente não vai Sim. pensar em nada disso. E assim eu fiz, Natália. Eu fazia ultra de 15 em 15 dias, Tá. porque precisava ver a evolução. Aí a médica que eu fui, que tinha mais conhecimento, que era especialista em medicina fetal, ela me explicou tudo. Realmente era muito grave, assim. Tá. Mas ela falou que da possibilidade de existir, né? Que tinha possibilidade. E aí ela só falou isso, ó. Ele tá inchando, o coraçãozinho dele é desse tamanho. Para bombear todo esse líquido, ele está fazendo muito esforço. Aí eu já entendi a mensagem, sabe? Mas eu também fiquei. Eu parecia que não era comigo. Mas Sim. nem entrava, sabe? Eu focava. E aí a gente foi, eu seguia, fazia tudo, os exames todos antecipados. Aí como ele começou a se desenvolver bem, não tinha nada assim tão alterado que significasse uma Uhum. síndrome muito que não desse para ele nascer, sabe? A Tá, mais síndrome mais rara. E aí eu fui fazer o NIT, quando eu tá. estava já indo para o terceiro trimestre, que aí a médica falou: Pilar, a gente precisa se preparar para o parto. Aí quando ela falou isso, sabe, ao mesmo tempo que me deu aquele alívio, a gente vai ter um parto. Natália, eu tô rindo mais na hora. Minha pressão era só nas alturas, tá? Por conta disso. É, mas na hora, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus. Aí eu fui, tudo bem, a gente, porque tinha que saber o que, que eles precisavam, a equipe precisava se Tá. preparar, precisava preparar um hospital, enfim. E aí depois a gente descobriu que o líquido do Lorenzo era por conta da cardiopatia dele, Ah, mas entendeu? Que vocês o coração descobriram só estava. quando ele nasceu? Ou Não, aí com o quando a gente, NIPT? com o Nietzsche, aí veio a síndrome de Down, né? Tá. Aí Aí acho vocês que é descobriram a 90, síndrome de Down.
Isso, que era 99% de chance de ser, né? Dava para ver outros rastreios de outras síndromes, mas o síndrome de Down é 99%. E aí a gente descobriu a CIV, porque aí depois repetiu o exame para confirmar se a alteração no coração ainda na gestação, e aí o próprio médico, né, a médica, chegaram a essa conclusão de que aí o líquido era por conta disso. E conforme ele foi se desenvolvendo, lá para 30 semanas, o líquido estava bem pouquinho já, porque Ah, conforme ele foi crescendo, foi diminuindo. entendi. Ô, Pilar, agora me tira uma dúvida. A gente conversa muito, eu pergunto sempre isso para as mães que passam no Voz das Mães. Você recebeu o diagnóstico como eu também na gestação, né? Você preferiria ter recebido esse diagnóstico depois da gestação, no parto, por exemplo, ou para você foi melhor ter recebido na gestação? Você tem uma resposta em você? Tenho. Foi melhor do jeito que foi. Eu acho que eu preciso de preparação para tudo, sabe? Sim, Eu acho que seria uma surpresa muito grande para mim, porque na minha cabeça eu já estava ali, a ansiedade, né? Lourenço, se nascer assim, a gente vai fazer aquilo outro, vai fazer, sim, independente do que for. Entendeu? Eu já tinha um plano na minha cabeça, tá, sabe? Até porque eu tentava de todas as formas não passar meu medo para ele, né? Então eu sempre dava saídas para ele, eu falava, filho, fica tranquilo, porque eu já estou pensando em tudo, não tem medo, não. Eu já estou pensando em tudo. Então, assim, quando veio aí a síndrome de Down, eu lembro que era 30 de dezembro, que o resultado não tinha saído ainda, eu falei, meu Deus, eu não vou virar também o ano dessa forma, né? Eu preciso aí saber ter uma resposta. sim. E aí, foi no dia 30 de dezembro que eu soube e veio aquele alívio, né? De que assim, pronto, agora você já sabe o que que é, agora realmente é se preparar. Então, eu acho que isso me deu a oportunidade de me preparar. Então, eu preferia que fosse dessa forma mesmo. Sim. E quando você soube que era síndrome de Down, qual que foi o teu sentimento? Foi de alívio. Foi de assim, graças a Deus é uma síndrome compatível com a vida. O meu filho vai nascer, o meu filho vai ser independente, meu filho vai poder alcançar todos os marcos do desenvolvimento. Porque assim, Natália, eu não sabia o que que. Eu não tenho experiência. Eu sou psicóloga, né? Eu já atendi Sim, crianças com síndrome de Down, então era uma coisa mais familiar para mim. sim, É óbvio que se fosse outra síndrome, eu ia estudar da mesma forma, eu ia falar a mesma coisa, porque eu acho que eu queria tanto ser mãe que eu ia falar a mesma coisa, entendeu? Mas era uma coisa que era para mim familiar, porque é muito difícil quando é algo que você não conhece, quando é sim, o desconhecido mesmo, que sim. você fica naquilo, o que que vai ser, o que que eu tenho que fazer? Então, quando foi a síndrome de Down, eu já tinha um caminho, já tinha uma Você já visão ali. conhecia, né? Exatamente, então Mas eu já aí você foi sabia. estudar mais? Aí eu fui, não deu certo, vou te contar. Por quê? Fui fazer uma especialização. Hum, Falei, agora eu preciso saber da parte clínica, tá. né? O que que a síndrome de Down acontece? E fui fazer uma especialização. Eu ficava tão ansiosa nas aulas, era de 15 em 15 dias. E aí, Lourenço tinha 3 meses, ele tinha acabado de sair da UTI, praticamente, 2 meses e pouquinho, tinha acabado de sair da UTI, a gente estava começando a viver a nossa vida. Aí eu entrei nessa especialização e assim, cada aula que tinha me dava um dia anterior eu ficava, meu coração disparava porque eu não sabia o que que eu ia escutar. Lorenzo bebezinho, então ali você via como é que era, né? Aí eu ficava assim, gente, será que o Lorenzo vai ter isso? Ai, será que o Lorenzo vai ter aquilo? Começou a E, criar coisa na e sua cabeça. eu falei, gente, eu preciso ser mãe agora. Eu vou ser mãe, eu vou Sim, procurar profissionais que eu confie, porque eles vão me ajudar nisso, vão me guiar. Entendeu? Aí eu leio e tudo, mas assim, até onde eu alcanço, sabe? Até o meu sim. limite. Eu botei um limite aí pra mim, porque senão. É importante, até onde a gente consegue ir, exatamente. Ô, É, Pilar, e o Lourenço nasceu de quantas semanas? 35. E como que foi o parto, você lembra? Tem como Lembro. esquecer? Não dá, né? Porque a pediatra da sala de parto, ela conversou comigo, ela falou: olha, o Lorenzo corre o risco de precisar da UTI. Tá. A gente vai deixar tudo preparado, né, por conta da cardiopatia. E aí a gente só tá te falando porque na hora pode ser que você não consiga falar com ele naquele momento, né? Aí eu só ficava assim, eu que gosto de falar, de questionar, minha gestação inteira só ficava assim, ó. Aí eu, tudo bem, não, tudo bem. Enfim, aí quando ele nasceu, é, eu consegui ficar com ele ali um pouquinho, mas ele tinha que ficar no oxigênio
Sim. indo, voltando, entendeu? Aí ela falou, não vai dar para ele ficar mais aqui. Aí ele foi para UTI. Mas foi assim, é o nervosismo, né? A gente fica muito nervosa, Muito. até para saber como é que ia ser mesmo, né? Aquela expectativa. Mas foi bom, foi Que bom, bom. E foi. a UTI, você tinha já pensado sobre isso? Quando ela falou que ele ia para a UTI, você tinha se preparado para a possibilidade dele ir para a UTI ou era algo que não era falado entre vocês? Eu tinha me preparado porque eu já tinha visto que as crianças que tinham HIV, elas iam para precisava passar. Tá, Não era nem uma muito tempo. O que mais me deixou assim, né? Eu fiquei meio que preocupada porque assim, eu lia que eles iam, mas não demorava muito. Eram tá. dias assim, ia para casa. Lourenço ficou 2 meses, então assim, isso eu não Ficou estava bem preparada, bastante, sim. entendeu? Não estava. Mas como que foi esses dias da UTI? Mas você se preparou, você leu um pouco sobre UTI, mas como que era o dia a dia que vocês viviam ali? Olha, até hoje é muito difícil para mim. Ó, não consigo É, nem falar. Porque nada prepara, nada, nada, não, nada. né? Não tem, não tem. Porque assim, são de você acabou de sair do seu parto, sabe? Você é uma mãe prematura também, né? E aí você vai para um lugar que você não conhece ninguém, você tem que deixar seu filho. Minha gestação inteira, eu ficava preocupada com o Lourenço. Eu vivia minha preocupação a gestação inteira. Então, quando ele sai, que eu só queria ver a cara dele. Quando ele sai da minha barriga, que eu posso cuidar dele ali, olhando para ele o dia inteiro, eu preciso deixar ele numa UTI. Então, isso para mim foram dias assim, horríveis nesse sentido, porque assim, ele foi muito bem tratado. É claro, né, que eu não Sim. posso negar isso. Mas eu não estava preparada. Eu não Com quanto? estava. E assim, É, mãe de UTI, não, eu ouvia muito isso. A gente está aqui para cuidar dele. A mãe. é. Então eu ficava com os meus hormônios assim, ó. E eu tava ali, eu tinha que me virar sozinha, entendeu? Isso é complicado dentro de uma UTI. A gente É, só tem as outras mães, né? e a gente fala muito que as pessoas não têm noção do que é ser uma mãe de UTI, né? Eu acho que até os meus amigos, a minha família, quando a gente fala o que a gente passou, as pessoas não têm a dimensão, não têm noção da dimensão que é, né? O dia a Uhum, dia, o barulho, você realmente colocar seu filho nas mãos de uma outra pessoa que você não conhece, você tem receio, são muitas crianças uhum. ao mesmo tempo. Então, a UTI ela traz um ponto que é muito complicado, né? Mentalmente para as mães. Então, eu falo que tem um período ali que as pessoas não têm a mínima noção do que é amamentar na UTI, do que é fazer toda essa parte do que é viver ali dentro, né? E vocês viveram 2 meses, né? 2 meses. De você não poder pegar seu filho a hora que você queria, você não poder amamentar, porque assim, meu leite secou, eu não tive É. como aumentar o Lorena. Primeiro que ele não conseguia, porque a saturação dele caía, né? Mas nem tirar o leite assim para poder dar, eu não conseguia, não conseguia. E com quantos dias que ele fez a cirurgia? Aí ele conseguiu sair desses 2 meses, a gente foi fazer a cirurgia com ele com 1 ano e 1 mês. Ele conseguiu aí aguentar até 1 ano e 1 mês para Segurou bastante. crescer mais um pouquinho para fazer a cirurgia. E como que é uma pergunta que eu faço acho que para todo mundo que participa aqui que já teve que fazer uma cirurgia desse tipo, né, Pilar? Como que é a sensação de deixar teu filho na porta ali do centro cirúrgico e saber que ele tão pequenininho, né, vai fazer uma cirurgia? Meu Deus. Eu achava que eu não ia conseguir passar. Olha, se me contassem isso, eu até falei assim, se me contasse que eu passaria por isso, eu ia falar, eu não consigo não. Não ver meu filho, peito aberto, né? Saber que ali e aí é uma coisa que eu falo que é um testemunho na minha vida, né? Que eu perguntava para a cardiologista assim: será que você pode me explicar tudo o que eu vou ver para poder eu não me. Porque eu não gosto de surpresa, né? Então eu quero saber como é que o Lorenzo vai chegar, como é que o Lorenzo vai voltar. Aí o tempo da cirurgia que ele ficaria era 4 a 6 horas de cirurgia. Aí eu falei, gente, eu preciso tomar um remédio, porque eu não vou conseguir ficar de 4 a 6 horas esperando o meu filho num centro cirúrgico. A minha cabeça vai ficar como, Sim. Natália, você acredita que Deus é tão perfeito que se você me perguntar o que que eu fiz nessas 4, 6 horas que o Lourenço ficou lá, acho que foram 6 horas, quase 6 horas.
Eu não sei. Eu só lembro do momento que eu cheguei no centro cirúrgico com ele, que né, eu levei ele até lá, até Sim. ele anestesiarem ele com cheirinho, né? E eu saí, e depois eu lembro, eu dentro do quarto, a enfermeira veio e falou assim: quer tomar um banho? O Lourenço já vai descer. Olha, se você me perguntar, eu não lembro o que eu fiz Hum. com essas horas todas. Mas você Eu ficou não, tranquila. eu não tomei banho, porque ela veio mandar eu tomar banho. Eu não lembro se eu almocei, entendeu? Tava eu e meu marido até. E aí ela veio e falou isso pra mim. Aí eu falei, já vai descer. Mas eu não tinha me dado conta. Então acho que assim, eu entrei num transe, sabe? Sim. Eu em oração o tempo inteiro, então acho que me deu ali aquela tranquilidade para eu conseguir Pi- aguardar. Pilar, você sempre teve uma ligação com Deus muito grande? Sempre teve fé? Sempre, E sempre, quando o Lorenzo veio, sempre. todo esse diagnóstico veio junto, sua fé aumentou? Como que você ficou? Você questionou muito Deus? Eu questionei no sentido de que assim, porque eu não me sentia capaz. Foi Tá, mais nesse sentido, tipo assim, como que pode o senhor, conhecendo a minha história, a minha vida, me dar uma criança que precisa de tanto cuidado? Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Então, eu acho que até nisso, e me emociona, porque Deus me mostrou que eu sou assim, entendeu? Eu dou conta sim, eu sou capaz. Então, até nisso, ele me mostrou o quanto que eu sou forte, o quanto se todo mundo, se você perguntar, porque eu sempre fui assim, muito tranquila de situações, eu vejo sempre o lado positivo das coisas. Com o Lourenço não está sendo diferente, mas essas grandes responsabilidades, assim, eu falo, caramba, como sim. que eu vou ser capaz de cuidar de uma criança assim, né? É. Então, eu acho que até nesse momento Deus foi tão generoso comigo que ele falou assim: aí, ó, tô te provando que você é capaz sim, você dá conta, entendeu? Eu acho que foi mais nesse Exatamente. sentido de questionar. Exatamente. E você, como psicóloga, como que você conseguiu lidar com todo esse turbilhão? Porque a gente fala, e a gente sempre acha que os psicólogos são sempre emocionalmente resolvidos, tranquilos. É verdade, Pilar? Bem um pouco, né? Ó, psicóloga mãe, então, aí que não vai ser mesmo, né? Mas você foi buscar terapia no momento de gestação e tudo depois do nascimento do Lorenzo? Eu busquei, mas o que acontecia? Eu trabalhava dentro do Instituto de Psicologia. Tá. Então, eu trabalhava só na minha sala tinha umas 5 psicólogas. Eu falei que a minha terapia era em grupo, entendeu? Era terapia diária. Diária, as meninas eram maravilhosas, entendeu? Até depois, elas eram ótimas. Então, assim, eu tinha um psicólogo, mas assim, depois eu parei, né? Porque eu não conseguia conciliar as coisas, enfim, minha cabeça já Tá, não estava tão assim. Mas eu tive tanto suporte das psicólogas, eu não, assim, nunca vou esquecer disso. E é casa de ferreiro espeto de pau, né? sim, E eu me culpo, tá? Porque eu falo assim, o certo é esse. Você está fazendo isso daqui. E você sabe o que acontece. Mas eu tento ser mãe, sabe? Eu sim. falo para as terapeutas de Lourenço, que são conhecidas, né? Que eu tentei colocar todo mundo ali de confiança. Eu falo, gente, olha, eu vou perguntar as coisas assim, mais absurdas. Você fala assim, ela sabe o que é e está me perguntando. Mas eu não quero estar nesse lugar de profissional, sabe? Eu Sim, quero que minha cabeça disse para eu conseguir olhar para o Lourenço. Porque senão eu vou ficar o tempo inteiro ali, ó, de terapeuta, né? é. Você consegue hoje em dia diferenciar a mãe da terapeuta? Consigo, Ah, é tão consigo. importante, né? Porque senão Aham. a gente já fala muito isso, né? Que a mãe vira terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, já tem que mudar realmente a vida para cuidar da criança, para ajudar a criança ali. E ainda você já tem o seu profissional que também é ligado a essa área, né? Uhum. Eu trabalho com prevenção, né, com a psicologia mais organizacional. Eu trabalhava com criança e eu passei, né, para um concurso e aí agora eu estou mais institucional. Então, deixei um pouquinho de lado as crianças, né? Mas na minha clínica, na minha prática, eu sempre falei isso, de que assim, em casa você é mãe, em casa você tem que brincar com seu filho, e não naquela coisa assim que ele tem que fazer, porque ele tem que É, conseguir. Não, a gente tem que brincar, porque é natural brincar.
né? É Exato. natural você ali no seu dia a dia, sendo mãe, você conseguir estimular seu filho. Exatamente. Agora, a gente estava conversando sobre essa inclusão para o mundo, né? De como Uhum. incluir as crianças com deficiência, com doenças raras. Você acha que hoje, porque acho que a síndrome de Down, acredito que seja a mais conhecida, né? Você acha que as pessoas hoje elas incluem mais uma criança que tem síndrome de Down? O mundo está mais aberto a isso ou você ainda sente que não? Olha, eu vou dar a minha opinião. Isso, do que desses Pode dois ser que anos. Não, e é importante, porque assim, eu tô falando agora só de síndrome de Down, não sobre outra doença, mas o que você sente, né? Não estando nesse universo de mãe atípica há 2 anos atrás e agora estando há 2 anos, como são os olhares, né, das pessoas? eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu penso que a síndrome de Down, por ser algo tão conhecido, acaba ficando meio que de lado, porque as pessoas acham que elas conhecem. Uhum. Então, elas acham que elas conhecem lá de trás, entendeu? Então, não é aquilo das pessoas se envolverem, das Tá. pessoas quererem saber, das pessoas buscarem conhecimento, como eu vejo em outras deficiências, em outras síndromes, entendeu? Uhum. Então, por ser algo que já é antigo, as pessoas acham que é aquilo e ficou naquilo lá de trás. Então, hoje, a gente ainda tem que fazer um movimento grande para que as pessoas saibam o que, que de fato é a síndrome de Down, a trissomia do 21, porque quando a gente fala Uhum. trissomia do 21, ainda é algo Pouca gente desconhecido, conhece, exato. entendeu? Então, é nisso que eu penso, de que assim, caramba, é uma coisa que já existe há tanto tempo, as pessoas nunca pararam para poder entender. A gente ainda tem que vir aqui para poder explicar, para poder falar, para dizer que sim, que hoje a gente tem potencial suficiente para desenvolver essas crianças, né? Para tornar um adulto autônomo, independente, seja com Exato. supervisão ou não, já é algo que eu fico pensando, entendeu? Com E certeza. assim, você no seu dia a dia deve perceber isso ou não, entendeu? Mas é uma coisa que eu percebo. Sim, não, mas faz total sentido. Mas antes, você sentia esse mesmo olhar como uma pessoa típica, né? Você tinha esse olhar como a sociedade olhava para as pessoas com síndrome de Down ou não? Porque eu tenho esse olhar de que quando a gente vê um adulto, por exemplo, eu fui no mercado outro dia, eu vi um adulto com síndrome de Down trabalhando. Então você olha, meu sentimento é, pô, que legal, né? Hoje tem empresas que estão olhando mais para as pessoas com deficiência, com doenças raras, enfim. Ainda é muito pouco, eu acho. Ainda a gente Isso, ainda vê pouco, mas já isso. começa a ver mais. Mas ainda tem Uhum. essa diferença, né? Porque acho que os profissionais, você acha que os profissionais eles estão atualizados como deveriam? Não, não Tá. estão. E esse meu olhar é desde antes. É uma coisa que eu Hum, conversava muito com uma amiga minha, que a gente sempre trabalhou junto, a gente tinha os projetos juntos. Eu falava, gente, você não vê profissionais dedicados à síndrome de Down. que Não tem interessante. uma clínica especializada. Hoje, você vê muito mais, vamos dizer, do autismo. Você vê É, clínicas especializadas. Já vem no exatamente. nome embutido, tá? Já vem escrito. De que, assim, já tá ali. Eu até vi uma pro Lorenzo, né? Enfim. E aí, quando eu falei assim, mas o Lorenzo não tem autismo. Aí a pessoa falou assim, não? Olha, aqui a gente trabalha, a gente é especializado, vamos dizer, na aba e tal, mas eu acho que cabe para ele sim. Então eu fiquei meio que, Aleatório. sabe? Sim, Não, ele não conhece, não viu, o Lourenço não sabe nada e já vai me dizer isso? sim. Então, aí eu falava isso para minha amiga, eu falava, não tem. Aonde a gente mora, eu só vejo uma clínica, que é onde que o Lourenço está hoje, fazendo a fono. Tá. Que, que se dedica, que estuda. Agora ainda tem mais um pouquinho, porque aí eu começo a conhecer outras pessoas, eu vejo que as pessoas estão estudando, os Aham. profissionais. Mas ainda assim é pouco, É pouco, entendeu? é Mas difícil. eu já tinha isso, e eu falo, por isso que eu falo, porque eu já tinha isso, não é porque meu filho não. Eu já tinha isso lá atrás como profissional, que eu não Que via isso interessante, acontecendo. né? Não, e é uma coisa interessante, porque eu não tinha essa noção. Eu achava que os profissionais até já sabiam mais sobre a síndrome de Down por ela ser mais conhecida, do que não tanto, porque hoje a gente vê, quando a gente fala de doença rara,
é muito difícil encontrar um profissional que entenda, seja especializado ou conheça sobre essas doenças, né? E eu achava que a síndrome de Down era ao contrário. Então, precisamos mesmo que existam mais profissionais especializados também, assim, e também em doenças que são conhecidas, né? Não só. E eu acho que essa pulverização que teve do autismo também, muitas clínicas, muitos espaços começaram a se voltar mais para especialização, para coisas mais ligadas ao autismo, né? Eu vejo bastante isso também. Uhum. Não, e é bom, eu não acho que é muito Não, eu bom. acho maravilhoso, até porque hoje a É, gente vê um número de diagnósticos muito maior do que a gente via antes. Mas a gente é, também tem que ter especializações, pessoas especializadas para as outras doenças, né? sim, porque aí não acontece a inclusão, porque eu não É, conheço. exatamente. Aí fica naquela ainda do café com leite, de ser um amorzinho, de Exatamente. que não liga para nada, se ficar no cantinho, fica ali quietinho, entendeu? É o Aí, coitadinho. o coitadinho é, vem Você sente cá. muito esses olhares ainda, Pilar? Eu acho que como o Lourenço é pequenininho, eu não tenho eu tenho essa noção de que como ele é muito pequenininho, é lindo, as pessoas olham para ele, nossa, não sei o quê, mas não vejo isso ainda. Tá. Mas as mães já dizem que quando vai crescendo, começa, né, a ter uns olhares diferenciados. Tá. Aí já volta para isso, né, de que, é porque vai mais, começa a se envolver com mais, né, vai para a escola, aí já tem contato com outros amiguinhos da mesma Exato. idade. Então aí, eu acho que isso aí começa a aparecer mais. Por Parecer mais. enquanto, eu ainda não vejo muito isso com ele. Você sabe que eu vou jogar para você uma pergunta que me fizeram? Uma amiga, uma vez a gente estava conversando e ela falou, Nath, eu sempre tenho a dúvida em como olhar, qual a reação ter quando eu encontro uma pessoa com uma deficiência, uma criança com uma deficiência. E às vezes eu vejo uma criança que eu quero sorrir para a criança. E não de eu tô sorrindo porque, ai, tadinho, ou qualquer coisa do tipo. Eu só tô sorrindo porque eu tô achando bonito. Mas eu tenho medo do olhar da mãe, de como que a mãe vai olhar para mim, sorrindo para a criança. Não sei se deu para entender a pergunta, mas qual que é o teu sentimento quando você vê as pessoas olhando para o Lorenzo e sorrindo, mas não por esse coitadinho? Porque tem aquele sorriso de, ai, coitado, de pena, mas não, é um sorriso de amor, de acolhimento. Eu acho que a gente consegue até diferenciar um pouquinho, né? Quando vem com esse sorriso Sim, de olha, e aí depois vira assim, o rosto já faz uma cara, as pessoas não percebem, né? Eu não sou muito dessas de gostar, não, não que eu não gosto que as pessoas falem com o Lorenzo, não, eu gosto, tá, mas eu falo no sentido de, porque meu marido é assim, os outros falam, ah lá, Lorenzo, dá tchau, ah, Lorenzo, não sei o quê, o que é isso? Não precisa disso, né? tá, Retribui educadamente tudo, mas eu sinto algumas diferenças e a tá, pessoa também sabe quando ela está rindo, porque ela achou bonitinho, engraçadinho, ou quando ela está rindo porque ela viu que é uma criança com deficiência. Eu acho que num primeiro momento chama atenção mesmo, e é natural que a gente sim, olhe, entendeu? sim, É natural que a gente olhe e ponto. E a gente volta para o que a gente está fazendo. Agora, tem gente que olha e depois olha de novo, aí olha para a cara do pai, olha para a cara da mãe, entendeu? Para tentar entender aquilo ali, porque, né, existe todo o mito por trás de uma criança com deficiência, por que disso, por que daquilo, porque, enfim, ainda tem isso. Então, assim, eu acho que a gente consegue. Eu falo com as crianças, né? As crianças me olham, eu não vou retribuir o olhar, sim, entendeu? com Então a gente certeza, mesmo sente. exatamente. O que que o Lorenzo mais te ensinou nesses 2 anos, Pilar? Paciência. Um dia de cada vez. A gente não tem o controle das coisas. Eu acho que o Lourenço ele me ensina isso todo dia. Por mais que assim, eu acorde já naquele ritmo de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí penso, Sim. o que que eu tenho que fazer para o Lorenzo? Eu olho para ele e falo assim, meu filho, mamãe tem que relaxar mais, né? Porque não É é uma assim. cobrança muito grande, né? Muito, muito, muito grande. Mas pelo que você mais se cobra, Pilar? O que que você acha que é mais difícil para você deixar de lado? Eu abri mão de tempo com ele para cuidar de fazer alguma coisa para mim. Tá, Eu ainda não, porque eu acho que eu não estando com ele, eu estou deixando ele, sabe?
A sensação é horrível isso. Eu não vejo a hora de Lorenzo ir para a escola, porque aí eu não tenho como ficar com ele. O problema, entendeu? Eu não vou ter como ficar com ele, ele está na escola. Eu vou ter que Sim. botar isso na minha cabeça. Porque, por exemplo, se eu saio do trabalho mais cedo, eu venho direto para casa, porque assim, se eu for para a rua resolver alguma coisa, estou perdendo meu tempo. A sensação é que eu estou perdendo meu tempo. Se eu estou Você em está casa, perdendo o eu seu tô tempo deixando ele. deixando ele, com ele, entendeu? Eu não, para Entendi. eu fazer as coisas assim, muito difícil. Eu tô em casa, eu dispenso a babá. Meu marido até fala, você tem que resolver suas coisas, mas eu não consigo. Parece que eu estou abandonando o Lourenço. Isso é horrível. Ele é Eu seu tenho, único filho, né? é, Ai, quando a gente é mãe de um só, é difícil esse sentimento. E eu vou ser muito sincera. Ontem aconteceu um fato do meu marido olhar para mim e falar assim: vai pra piscina. Vinícius não quer ir pra piscina. Vai você, vai relaxar. E eu assim: o que eu vou fazer na piscina sozinha? Vai tomar exatamente. sol, vai fazer qualquer coisa. Eu olhei e falei, nossa, eu vou, tá bom. Deu meia hora, eu já tô quase descendo. Ele, relaxa, ele tá de boa. Para. E eu acho que a gente precisa se permitir. Eu tô falando isso porque é importante. Eu acho que a gente, como mãe, a gente se deixa muito de lado. A gente não se permite viver outras coisas só porque acha que nosso filho tem que viver tudo com a gente, né? Então a gente precisa também olhar um pouco pra gente, talvez uma viagem só de casal. Que, meu Deus, como eu vou deixar meu filho 4 dias para eu viver uma viagem e não levar ele? Então a gente se cobra Uhum. muito, né? Então eu acho que a gente precisa se permitir um pouco, né? Eu preciso viajar a trabalho às vezes, né? Na E aí, primeira vez como que eu fica o fui, eu coração? chorava de soluçar. Natália, eu chorava de soluçar. Eu não consegui falar com o Lorenzo. Eu, não, não liga agora para mim, não, porque eu estou chorando, não quero que ele me veja chorando. E aí eu só falava por ligação. E mesmo assim. E aí eu trabalho no ambiente militar, né? Então, você imagina. Eu, Tranquilo. eu super, sabe, de que assim, as pessoas, né, estão mais ali. E eu, Sim, gente, centradas, meu. tudo certinho. Nossa! Aí depois, eu não vou dizer que eu acostumei, mas eu já conseguia chorar menos, já conseguia falar com ele, entendeu? Mas ele super bem, comeu, não perdeu apetite, porque eu pensava que ele ia perder apetite, que ele não ia dormir, que... Aí Enfim, você se sente mais mal ainda, você fala: Meu Deus, ele não sentiu a minha falta. eu me acho, né? Porque aí eu falo assim, nossa, Pela, você acha que você é a única que dá conta do Lorenzo, né? Você se acha mesmo. Aí eu falo, gente, mas tá bom. Aí eu fico assim, ai, graças a Deus, então comeu? Comeu? Porque toda hora eu também pergunto, né? Sim. Ô, Mas a gente Pilar, vai. e é importante a gente falar sobre isso, porque a gente não só deixa a gente, mas também a gente acaba, às vezes, muitas vezes, não olhando para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, né? E como que Uhum. ficou o teu casamento no meio disso tudo, né? Desde gestação, vocês conversavam, e eu te pergunto até isso, porque eu mandei meu marido pro terapeuta. Eu falei, pelo amor de Deus, alguém precisa ir, e esse alguém vai ser você, eu não quero falar sobre isso. Aham. Vocês tiveram alguma conversa do tipo dele procurar uma terapia? Isso, como que foi isso para vocês, o relacionamento de vocês nesses 2 anos, né? É, o Juliano, ele tem muita, assim, paciência, sabe? Ele consegue ver as coisas um pouco diferentes de mim. Então, eu acho que isso ajuda muito. Para terapia, ele não vai, Importante. tá? Porque ele não tem problema, Não? ele é uma pessoa muito bem resolvida. Ele é Ok. ótimo. Você já deu esse É, laudo? eu quero saber quem deu a ele, né? Ele se deu, né? Porque isso não passa pelo meu crivo, não. Não. Mas ele acha que ele não precisa. Mas eu acho que fortaleceu muito a gente, porque assim, ele é super Sim, pai, muito pai. Entendeu? Eu falo assim, gente, não tinha. Eu sempre soube que ele ia ser pai, que ele ia ser um bom pai, sempre. Falei, meu filho tem que ser filho de Juliano mesmo, porque ele assim, eu sempre soube esse paizão que ele ia ser. Só que Lorenzo, né, a gente não sabia, né, como é que ia ser o filho. sim. É, e aí eu vejo, ele me É, surpreendeu, né? Porque ele é muito paciente. Eu sei que a melhor pessoa para ficar com o Lourenço depois de mim é ele, para ter uma ideia. Se ele é a pessoa que eu elegi, é porque ele tem muita paciência, muita. sim. Mas ele E foi, aí, ele lidou tranquilamente com a questão de, tranquilo, né? A gente não é nada é tranquilo quando a gente recebe um diagnóstico, né? Mas para ele conseguiu te acolher, você conseguiu acolher ele também, porque a gente esquece também do sentimento muitas vezes uhum. do pai, né? Como que foi isso para vocês? Não, ele foi assim,
No primeiro momento ele falou, não, a gente vai fazer o que for possível. Vamos ver o que que ele vai precisar, tudo que ele precisar, pode deixar comigo, porque aí pode deixar comigo, que não sei o Sim, quê. Então, assim, ele foi. E aí, às vezes, aí uma coisa que ele queria e eu não tinha ainda condições de falar sobre o futuro. Ah, tá. a gente vai ter que ver como é. Ai, Juliana, não tem como conversar isso com você agora. Eu não Isso consigo na conversar. gestação? Na gestação. Não. Porque eu não queria ouvir. Eu não, porque eu estava falando, né? Eu já me limitava, meu ouvido era muito seletivo, entendeu? Uhum. E se eu tivesse que conversar ali com ele sobre isso, eu ia precisar estar ali, eu ia precisar dar essa atenção. Falei, ah, Juliana, eu não estou pronta para isso, não estou. Ah, como é que vai ser? O que que a gente vai fazer? Sabe assim, eu tinha tudo na minha cabeça. Isso estava tudo na minha cabeça, mas eu não conseguia falar, conversar com outra pessoa. Tá. Porque assim, eu tinha, aí como eu falei, eu tinha os meus limites, né? Então eu ia até os meus limites. Eu não pensava no que poderia não dar de errado, e eu acho que ele ia trazer isso para mim. Então, na minha Sim. cabeça, eu não queria saber. Aí eu falava, vai, Juliana, não vamos conversar sobre isso agora, não. Vamos esperar o Lourenço nascer, vamos ver como é que vai ficar, entendeu? Então, ele sempre foi essa parte da razão aí. E até hoje, tipo, da escola, quando eu falei, Juliana, será que não tem a possibilidade de a gente botar Lourenço para alfabetizar em casa? Eu dei essa opção. Tá maluca? Que não sei o quê. Privar o garoto de ir para a escola, se socializar. Tá. Eu falei, não sei, a gente vê com o conselho tutelar, a gente. Mas por que, Pilar? Qual é teu medo de colocar ele na escola? Ele não fala. Como é que a professora vai entender que ele quer água? Entendeu? Como é que. Ai, olha, isso aí já me. O lanchinho dele, quem prepara sou eu, todos os lanches, tudo, tudo. Aí ele vai para a escola, tem lanche na escola. Eu nem sei como é que vai ser isso ainda, que eu tô pensando seriamente se eu não vou mandar o lanche dele. É, Mas Aí é você vai isso passar aí. por uma adaptação. E eu falo isso porque assim, o Vini tá com 1 ano de escola. Acabamos de nos mudar de cidade. E ele começou numa nova escola também. E a gente tem medo, né? A gente vê muita coisa hoje em dia do mundo escolar, principalmente das crianças atípicas. A gente vê muita coisa aterrorizante. Isso dá medo, dá insegurança. Mas eu acho que a gente precisa soltar, sabe, Pilar? Sabe aquela coisa do se permitir? Eu acho que a gente tem que permitir Uhum. para eles também, porque é uma experiência tão incrível que eles aprendem com outras crianças, eles não se limitam só com a gente. O vocabulário acaba sendo diferente, eles começam a aprender outras coisas. Eu não posso falar, obviamente, que ele vai começar a falar na escola, mas eu acho que ele, com convívio de outras crianças, ele também vai aprender outras coisas. Então, eu acho que tão importante. Eu sei que dá um medo, a gente como mãe fica insegura, a gente quer eles aqui, né? Coladinhos na gente, e a gente acha muitas vezes que só a gente sabe fazer, que só a gente sabe dar conta, que eles gostam das coisas do jeito que a gente faz. E aí, de Sim. repente, o Vinícius na escola come molho, come macarrão com molho e carne moída, e chega em casa, ele olha para mim e fala: Aqui eu não como molho, eu só como molho na escola porque lá é gostoso. Então, minha filha. Ó, É isso, aí você tem que ouvir ainda que a sua comida não é tão boa às vezes quando da escola. aham, Mas aham. quando eu ouço isso, eu acho que é tão bom, sabe? É tão confortante para mim que ele esteja sendo bem tratado também em um outro lugar e ele consegue evoluir nesse outro lugar que eu incentivo. Deixa ir para a escola. Eu Não não vou ter muito jeito. acho que se for bom, como a Keila, o filho da Keila tem autismo, e para ela não foi bom ter colocado na escola. Ela preferiu fazer um homeschooling para ele aprender em casa, porque para ele era mais fácil. Agora, se o Uhum. cognitivo dele é preservado, se ele está tranquilo em relação a isso, aí eu acho que tem que mais deixar ir para a escola, deixar viver essas aventuras, você fazer o teste. Eu acho que você tem que deixar experienciar, sabe? Sentir como vai É, ser é. essa experiência. Eu tenho. Hum. Eu tenho porque ele, até para eu falar alguma coisa, eu preciso viver, né? Ele É. precisa ir para poder eu falar se vai dar. Porque assim, com as crianças, eu não tenho dúvida que ele vai amar. Quando ele vê. Assim, ele já tem esse ritmo de terapia, né? De me deixar ir entrar. Então, na escola, quando ele vê que tem criança, tem brinquedo, ele vai tirar de letra, entendeu? O Vou te dar negócio uma tá tipo. dica. Eu vou te dar uma dica. A gente fez um episódio sobre. Ai, ô Robson, como que chama o episódio que a gente fez com o pessoal com a Bia, lembra? Que eram as três. TDL? TDL. A gente fez um episódio sobre TDL. Que a Bia me passou, e aí depois ela até foi importante para eu, quando eu fui ver a escola do Vini, ela me passou uma lista de coisas
que são importantes da gente olhar. Vou te passar e depois a gente vai até colocar esse conteúdo aqui que eu acho importante, porque a gente não sabe o que buscar numa escola, né? Quando você vai buscar numa escola, mãe de primeira viagem, você vai para onde? Você busca o quê? Então eu vou te mandar para você dar Uhum. uma olhada e eu acho que é importante para isso também. E aí, aproveitando que a É. gente está falando sobre escola, sobre tudo isso, Pilar, qual que era a sua expectativa de uma maternidade? Porque a gente fala muito sobre a quebra de expectativa, né? O luto de um Uhum. Uhum. diagnóstico. Como que era a sua expectativa, de uma maternidade? Como que transformou essa expectativa numa maternidade atípica? Olha, é claro que assim, quando eu engravidei, eu não tinha expectativa, não. Eu acho que eu tinha antes de engravidar. Ah, porque quando eu tiver com filho, eu vou amamentar, vai para creche, não vai ficar em Uhum, casa, porque creche desenvolve, né? Já vai entrar em algum esporte pequenininho, se precisar ir para uma escola bilíngue, isso antes de engravidar. Aí eu engravidei naquele susto e tal. É, eu não tinha nada na minha cabeça formado. Quando veio já lá de cara, 3 meses, que eu já descobri, eu já tinha um mês e pouco, né? Então, um mês e pouco ali para eu poder pensar e já descobrir que tinha alguma coisa, foi muito eu acho que rápido. ali as minhas expectativas, eu até falei, gente, eu acho que eu não conversei direito com Deus para explicar as coisas. Eu falei assim, eu quero ser mãe e me dar um filho, né? Só. Aí Deus falou, então você vai ser mãe ao quadrado, entendeu? Você vai ser mãe ali, ó, na raiz. Sim, Então, eu acho que eu não criei tanto essa expectativa. É óbvio que antes, em conversa com amigas, né, eu tento lembrar o que que eu pensava da maternidade, né? Eu falava assim, se for uma menina, vai ser ginasta, porque eu acho lindo. Menina ginasta, e tá. Se for menino, eu nem falava jogador, não. Acho que menino, eu nem criava expectativa, né? Falei assim, menino, provavelmente é a luta que vai custar. Aí eu não sei qual luta que vai querer. Então, assim, era mais nessas conversas assim que eu me pego pensando em como seria minha maternidade, sim. sabe? É, E aí eu acho que o luto do Lorenzo, eu não consegui viver esse luto, porque eu queria muito que ele nascesse, sabe? Eu queria tanto que eu acho que eu não consegui viver, eu só fui agradecida mesmo por eu conseguir ter o Lorenzo. Então, assim, porque eu queria muito ser mãe, eu acho que a gente, quando. E ser mãe é se lançar mesmo, né? A gente não tem como prever. A gente acha que tem controle da situação. Sim, Mas quando a gente quer ser mãe, a gente precisa entender que a gente está disposta a tudo. Porque a exato. gente não sabe o que que vai ser, como é que vai ser, como que vai se desenvolver. A gente tem essa expectativa, mas uma expectativa que é a nossa e que Sim, talvez não seja do nosso filho, entendeu? Mesmo ele sendo típico. Então, eu acho que a exatamente. gente, a gente, primeiramente, eu pensava isso na minha gestação. Eu falei, a gente tem que fazer um enxoval emocional da mulher, porque não é fazer um enxoval da criança, não, porque ela precisa de um enxoval emocional, porque ela precisa aprender a lidar com isso. A gestação, a gente fica tão vulnerável, porque a gente tem uma outra pessoa dentro da gente que a gente tem que cuidar, a gente tem que ver o que que a gente está fazendo, porque isso vai interferir nele. Então, a mulher passa por tanta A coisa, gente tem que cuidar entendeu? dos nossos pensamentos, e uma coisa que você falou é super importante sobre o nosso pensamento passar para os nossos filhos quando a gente está numa É, gestação. Então, você tem um já diagnóstico, você passa. também precisa tomar cuidado com o que você pensa, né? Exatamente, porque a criança tá ali. Eu só pensava assim, caramba, Lourenço tá aqui lutando para sair, eu vou ficar aqui. É, Aí eu só falava assim, filha, a mamãe tá com medo, mas não é medo de você. A mamãe tá com medo de você não conseguir se desenvolver aí. Não fica tranquilo. Eu quero que você fique tranquilo para você vir do jeito que você conseguir, da melhor forma que você conseguir. Não tenha medo, não. Aqui fora a gente resolve. E é. dentro da barriga eu não conseguia fazer nada. Porque eu perguntei para médica, o que que eu tenho que fazer? Aí ela, não tem o que você fazer. Aí eu falei, então tudo bem. Então eu só falava isso pra ele, mas quando você sair, você fica tranquilo que você vai ter tudo o que você precisar. Ô, Então eu Pilar, tentava a mas todo instante. você acha que as pessoas tinham noção de tudo que você estava vivendo ali? Não. Não, eu não contei minha gestação, Natália. Eu fui falar para as pessoas que eu estava grávida com 5 meses, que eu não conseguia mais esconder a barriga. Sim. E Porque você eu contou tinha tudo que você estava vivendo? também não, porque eu nem sabia explicar. Se me perguntasse, eu não sabia. E aí, no meu trabalho, eu contei, porque elas acompanhavam no meu trabalho, por ser um Sim. ambiente que eu precisava também fazer exames lá dentro, as pessoas sabiam que minha gravidez era de alto risco. Uhum. Entendeu? Eu precisei ficar afastada um tempo. Então, as pessoas sabiam, mas aqui fora eu não contei por quê. Eu sempre quis ser mãe, as pessoas já sabiam que eu amava criança. E eu não conseguia ficar feliz. Olha só.
Eu não conseguia ficar feliz na minha gestação. Como que eu ia contar para as pessoas que eu estava grávida e as pessoas olhavam para minha cara com uma cara de que tensa, eu estava tensa, preocupada. Então, assim, eu tinha medo até do que as pessoas poderiam dizer. Então, eu falei, não Sim. vou falar. Aí, quando eu não falei o que eu estava vivendo, mas a minha mãe sabia e minha irmã sabia. Eram as únicas Eu não contei. pessoas? E o pessoal do meu trabalho, Tá. e Mas da sua família amigos, só. só as duas, só. Porque eu queria dividir isso com eles, entendeu? Eu queria contar porque eu sabia, eles apoiam, com certeza, mas eu não estava feliz. Eu não conseguia. Eu não conseguia, entendeu? Sim. Eu nem sei se eles ficaram chateados com isso, mas eu não falei assim como eu fui Hum. falar da síndrome de Novo-Lorenzo quando a gente teve alta na UTI. Porque eu sabia que ia ser uma outra preocupação para eles. Eles iam me encher de perguntas, eu não tinha resposta. Ia começar aquela coisa, entendeu? Nem eu precisava me adaptar primeiro para eu ter como falar com as pessoas, Sim. entendeu? Então, até para dividir, então, 5 meses, eu contei em dezembro, mais ou menos, Lorenzo nasceu início de abril, então eles tiveram aí esse tempinho, sabe? Mas porque eu não conseguia falar, eu não conseguia contar. Para seu marido também era difícil falar sobre isso? Eu não percebi, eu acho que ele respeitou o que eu quis, né? Acho que ele foi Tá. mais pelo que eu queria, porque acho que para ele, eu acho que o homem não tem muito essa noção, né? Vamos combinar Sim. assim, é o que eu acho. Sim. Eles também são pais, eu sei que eles também ficam preocupados, né? Mas eu Mas eu acho acho que que o eles não tinham. sentimento é diferente, porque eu converso muito com o Robson sobre isso. Ele fala que ele não tinha a dimensão. É óbvio que ele sentia que para ele era ruim ter a notícia que o filho ia morrer assim que nascesse, Uhum, mas a dimensão para ele era outro. Eu estava sentindo Vinícius na minha barriga, né? Igual você, com Lorenza, os nossos hormônios, os nossos sentimentos, você vê teu filho mexendo. Ouvir de um médico que teu filho não vai sobreviver, e aí você sentindo ele mexer cheio de vida ali. Então, essa conta parece que não fecha, né, para uma mãe. E eu acho que para um pai, o sentimento é diferente. Eu não sei qual a dimensão da diferença desse sentimento. Porque, assim, ao mesmo tempo, ele também tá ouvindo que o filho dele também vai morrer, só que ele não tá sentindo o filho dele. Então, as dimensões são completamente diferentes, né? Então, não dá uhum, para comparar esse sentimento também, né? sim, mas eu sentia que ele para ele contaria para todo mundo, ele falaria para todo mundo. Sim. Mas eu sabia que ia recair mais para cima de mim, entendeu? As coisas. Porque As era isso, eu perguntas, vivia os aquilo ali. questionamentos iam ser com você, né? Porque a gente vive 24 horas por dia, É, a gestação. A gente come pensando na gestação, a gente vê o alimento que a gente faz. Tudo que a gente faz é é pensando na verdade. gestação do nosso filho. Sim. Entendeu? Então, assim, ele não tinha essa noção. E eu não estava bem para isso. Aí ele Sim. respeitou, sabe? Eu Ele acho que é o só mais esperou. importante, né? Uhum, uhum. Até depois também, não, quando ele ficou, falei, vamos esperar sair o cariótipo para poder a gente falar. Aí quando saiu o cariótipo, aí eu coloquei o recadinho também, só falei com a minha família. Satisfação assim, eu só dei para minha família. É. Aí eu botei um recadinho, né, no grupo, Sim. falei, olha, dentre tantas possibilidades, aí eu contei toda a minha história da gestação, estava acontecendo isso, não quis preocupar vocês, eu também não tinha respostas. Então, dentre todas as possibilidades, o Lourenço veio com a síndrome de Down. Não muda nada, mas eu queria partilhar isso com vocês. Ah, mas aí minha família, Natália, minha família é Te surreal. acolheram? Na hora, nossa, mas não tem nada, o Lourenço é muito amado, a gente está doido para o Lourenço sair, para a gente abraçar, e assim até hoje. Minha irmã era tão preocupada, ela tão preocupada. Eu tinha até coisa, acho que eu nem contava para ela as minhas ultras, sabe? Porque eu Aham. falava assim, hoje tem ultra para minha irmã. Às 10 horas, Thaís. Aí, quando dava 10h30, ela já me ligava. Às vezes E atrasava. aí? Sim. Aí, Thaís, atrasou um pouquinho. Caramba, Pilar. E era assim, direto. E até hoje, se eu falo assim, Lourenço tá com febre, acabou. Para ela, é um tempo. Eu nem falo, porque senão fica ali, ó. Então, assim, o Lourenço é muito amado e foi muito acolhido pela minha família. Ela vai ouvir, vai ficar sabendo que você não conta pra ela as coisas, hein? Tá? E o pior que ela vai falar. Tem que contar sim, Pilar, você tem que me contar. Ai, mas eu acho tão importante isso, principalmente quando a gente tem o acolhimento das pessoas que a gente mais ama, né? Da nossa família. São eles os principais, assim, pra gente, né? Exato. Ô, Pilar, e como que é a rotina hoje do Lourenço? Ele faz terapia? Como que é a rotina de vocês? Faz as terapias. Eu trabalho, né, fora, ele tem a babá.
Eu Tá. coloquei as terapias no horário que eu pudesse acompanhar. Então, é sempre depois do meu horário de expediente, porque eu também não abro mão. Olha, para você ver como é que eu tenho que me tratar, né, Natália? Fala. Então, eu não abro. Eu não sei se você já ouviu falar sobre terapia, mas eu acho que seria legal. Mentira, tô brincando. Vou procurar, eu vou ver se tem algum profissional aí Ah, que me mas eu acho que é entenda. tudo tão normal. É tudo tão. É, A gente quer participar, óbvio. aí eu quero participar, exatamente, eu quero Lógico. participar, eu quero estar ali quando ele sair da salinha e me ver sentado esperando ele, sabe? Então eu participo de tudo. Agora com a escola eu vou precisar me organizar, porque no meu trabalho eu não tenho esse horário diferenciado, ainda não tem isso, mas eu sei que eu tenho o apoio deles para o que eu precisar. Mas vai ser bom para mim, eu acho que agora eu aprendo, agora vai, entendeu? Mas a minha rotina é basicamente voltada assim para as coisas dele, né? E aí eu também faço alguns atendimentos, porque eu continuei trabalhando, Uhum. eu também como psicóloga clínica, e eu tento ali adequar, né, naquele tempinho, minimamente eu faço minhas coisas. Como que é a rotina de vocês que para as pessoas que nem imaginam como que é uma rotina mais desgastante? Que você acha que as pessoas nem imaginam que vocês fazem assim diariamente? Tem alguma coisa de diferente na rotina de vocês? Tem, porque tem aquele momento que a gente precisa estimular, né? Sabe aquele momento que você queria sentar para você poder ver o seu Instagram? Você tem que sentar para você fazer pelo menos. Eu me coloco, me cobro muito isso, sabe? Pelo menos ter 30 minutos. Por mais que eu tenha brincado com ele o dia inteiro, mas eu tenho que ter aquele momento ali para poder fazer algo que seja para o que ele está precisando. Por exemplo, a fala. Então, agora eu estou muito focado nessa. E entrei até no desfraude também, mas a fala para mim. é, eu estou muito focada, então eu sempre tento sentar com ele, eu canto a música, mas aí eu já canto uma música com intenção, né? Porque uma coisa é você tá ali brincando e tudo, mas Sim, tem hora que eu canto a música com intenção, eu já leio um livro com intenção. Então, tá. assim, é uma coisa que a gente sempre faz. Então, não tem como deixar livre Sim, o tempo inteiro. não é deixar assistir só, deixar no sofá assistindo televisão, né? Não, não. É uma rotina mais. Tem que ir influenciando também e treinando ali. Isso eu acho que na maternidade típica as pessoas não têm essa noção, né? Não, não tem, não tem. Do que a criança, tipo, o que o Lourenço vai comer daqui a pouco? Porque, assim, na síndrome de Down tem questões ligadas à Sim, alimentação, né? Que sim, ele pode ter uma predisposição a algumas doenças, então a alimentação precisa ser regulada. Então, o que o Lourenço vai comer daqui a pouco? O que eu vou ter que fazer? Aí eu fico pensando, será que na maternidade atípica a mãe abre a geladeira, tira um iogurte, abre e entrega na mão da criança? Será que abre um pacote de biscoito e está em paz de entregar na mão da criança para a criança comer? sim, Eu não sei como é que seria isso, entendeu? Porque eu tenho que pensar, eu tenho que pensar. Tudo eu tenho que pensar no que eu vou fazer, em como que vai ser os horários dele, porque ele tem que ter eu sempre, claro que eu exagero um pouquinho, mas eu prefiro esse exagero agora para sim. que ele consiga, né? Acho que em estudo se vê que até 5 anos de idade a alimentação influencia completamente na criança. Então eu preciso, né? Estar ali prestando atenção em tudo que ele faz e tudo que ele come. Então acho que Exatamente, isso dentro da maternidade atípica é uma constante ali para as mães que na maternidade típica não tem. exatamente. E o que você Ó, gostaria? Pode falar. uma outra questão também, o Lorenzo ficou quase um ano sem crescer e sem pegar peso. Aí eu falo, gente, as pessoas não fazem nem ideia, né? E quando as pessoas falavam assim, ah, Lorenzo cresceu, eu ficava assim, aonde? Porque na métrica lá da pediatra ele não cresceu. Mas eu também não falava, sabe? Mas isso era uma coisa que me angustiava, de que assim, por quê? Ele tem o hipotiroidismo, entendeu? Será que é um remédio que Hum, não está deixando? Vamos ter que tá. ajustar a dose, mas isso aí a gente estava investigando. Aí ele foi e cresceu um pouco, um pouco. Uhum. Mas isso Ganhou. as pessoas não têm essa noção. Quando eu falo sobre. É interessante, né? Porque outro dia a gente estava conversando sobre o tamanho do Vini, e aí uma amiga olhou e falou: Nossa, mas Nath, eu não acho ele tão. Será que eu tô tão fora assim das crianças da idade dele? Porque eu não acho ele tão menor. E aí eu falei: Amiga, ele é muito menor do que as crianças na idade dele. Então aí eu mostrei uma foto da turma da escola, né? E aí ela ficou surpresa, ela falou: Nossa, não parece.
E aí eu falo muito sobre Uhum, isso. O Vini não ganha peso, o Vini não cresce, uhum. então a gente precisa. Eu sou muito questionada ainda, por que que eu tô ainda buscando esse diagnóstico para ele? Ou por que que eu tô indo atrás de médico se ele é tão evoluído e tal? E eu falo, gente, não é porque o cognitivo dele é tão evoluído que ele não cresce. O tamanho continua o mesmo há 2 anos, então a gente precisa ir atrás. E aí a gente fica a Aham, louca neurótica da comida, de ter que se alimentar bem. Meu marido às vezes fala pra mim, nossa, mas ele precisa comer esse tanto de fruta, esse tanto de carne. Eu falo, precisa, ele precisa se alimentar, não é possível. Então, e aí a gente já passa até de louca, né? não precisa, é um exagero, É, exatamente. Ô, mas me Pilar, o dá que que você... paz, me dá paz. exatamente. Eu falo, cara, eu para mim, as pessoas falam, ai, você corta uma manga pra ele todos os dias de manhã, corto, e com muito amor. Pra mim não é problema isso. É, Eu tô vendo ele comer, ele tá exatamente, bem, é o que ele gosta, tá tudo bem. exatamente, é o meu sentimento, é o meu Exato. sentimento. E o que que você gostaria que as pessoas soubessem sobre síndrome de Down, que você acha que elas não sabem ainda? Olha, que pergunta boa. Eu gostaria de falar isso, que a síndrome de Down, ela não é uma doença, ela não é algo incapacitante, né? Ela é uma condição genética que vai variar de pessoa para pessoa, então aí a gente não tem como colocar todo mundo na mesma régua, né? Assim como a gente não tem como colocar ninguém na mesma régua, Exato. as pessoas com síndrome de Down também não estão na mesma régua, que é o que a gente mais vê, né? Sim, São pessoas que são capazes de aprender, são pessoas que são capazes de ter independência, de se desenvolver. Então, o que as pessoas precisam saber é isso, sabe? De sim, que elas precisam ter oportunidades para mostrar. Porque se elas não têm, elas vão continuar sendo vistas, né? Como um café com leite, como aquela pessoa que é tranquila, como uma pessoa que não faz mal para ninguém, sabe? é É vista como coisa amorosa, é a síndrome do amorosa. amor. Exatamente. Aí a gente vai continuar com esses estereótipos que não ajudam em nada, gente, né? Exatamente, Ter esse sentimento de. Aí eu acho que já vem com um olhar de pena, né? De que vamos deixar ali. Por quê? Por quê? Sabe? exato. Então, acho que as pessoas precisam entender mais sobre a síndrome de Down, né? A trissomia do 21, nesse sentido, de Sim, que são pessoas super capazes. Eu acho que hoje, né, a gente vê aí os adolescentes, né, já no Instagram, mostrando aí a rotina deles, para ver que é uma rotina como qualquer outro jovem, sim, na idade deles, exa entendeu? exatamente. Eu vejo a Rafa namorando, e eu acho que isso é tão importante, sabe? A gente mostrar também que Aham, uma adolescente, como que vive, como que tá, porque as mães também eu acho que ficam mais tranquilas, né? Quando a gente traz no Voz das Mães, não mães só de crianças, mas de adolescentes, adultos também, é importante também para as mães entenderem que, olha, tipo, tem ali um caminho, sabe? Às vezes não é tudo o que a gente está pensando, pelo que a gente está vendo. Então, existem outras exatamente. formas de viver a vida, né? Sim, eu acho que quando você abre esse espaço, você traz esse olhar que a gente consegue. Porque a primeira coisa que eu fiz foi buscar na internet mães que passaram por essa situação. Como que elas Exato. vivenciaram, qual foi o sentimento, entendeu? E é importante também a gente conseguir diferenciar isso, né? Porque tem mães Muito. que passam de uma forma muito mais pesada, nesse sentido de resiliência, entendeu? E Sim, não tem problema isso, é uma história de vida que tem ali por trás, são as exato. necessidades dela, então é importante também a gente ver como que a gente vai se linkar isso, sabe? A gente também tem É, que saber ter esse discernimento. Mas aqui o Voz das Mães, por exemplo, é um que você traz que dá aquela coisa da gente assistir até o final da entrevista, da gente ver que as mães, sabe? Que estão ali, que lutam, que são guerreiras, que vão atrás, que trazem informações positivas no sentido de sim, que assim é possível, né? Não é sim, positiva de que é boa, não. É no sentido de ser possível, porque é luta, né? Não tem nada, é, vamos romantizar. Mas é no sentido de que assim dá para fazer. Não tem porque acabou o diagnóstico, botou uma sentença ali no seu filho, sim. Não, entendeu? é exatamente quando a gente fala de trazer mães aqui, abrir esse espaço independente da doença, e eu tenho uma responsabilidade que é até interessante sobre o meu sentimento, que eu pouco falo sobre isso, mas o Vini foi diagnosticado com uma doença rara não compatível com a vida, mas ele tá vivo e tá super bem, graças a Deus. Mas eu tenho outras mães que receberam o mesmo diagnóstico que eu tenho, até hoje, eu tenho grávidas, meninas que estão grávidas que estão com esse mesmo diagnóstico, e eu me questiono ainda do porquê dessa responsabilidade tão grande, porque
como que eu vou conversar com uma outra mãe e falar para ela? Mas ao mesmo tempo, o que eu posso falar para ela é para ela curtir a gestação dela, que o filho dela realmente, o que você trouxe ali é um ponto muito importante. Teu filho tá dentro da tua barriga, tá vivo, sabe? Cuidado com os pensamentos que você vai passar para ele. Então, a gente tem esse papel e eu vejo isso não só como o meu papel, que eu falo que o Voz das Mães, ele não é só meu, ele é seu, ele é de todas as mães atípicas que vêm aqui e dar a voz a elas, porque eu acho que a gente tem, você tem o papel de passar para outra mãe o que você passou também, para ela poder se apegar nessa história e, sabe, ver a síndrome de Down de uma forma diferente. E é isso, que a Uhum. gente tem como objetivo é que as pessoas se sintam realmente acolhidas, porque eu não encontrei nenhuma mãe do mesmo diagnóstico que eu na gestação, então eu não sabia. Imagino. Você já Uhum. começou a ouvir mais sobre isso, você já tinha outros canais para assistir. Então eu acho tão importante quando a gente consegue, né, compartilhar desse sentimento e também ajudar outras mães, né? E você, como Sim. psicóloga, hoje você consegue ajudar outras mães, consegue conversar também com outras mães, não só sobre síndrome de Down? Consigo. Hoje eu consigo mais. Te confesso que no início eu não conseguia levar, eu não tinha muita coisa para falar, sabe? Sim, Porque era tudo muito novo para mim, eu não sabia como acolher. Olha, mesmo eu sendo psicóloga, eu não sabia como acolher outra mãe. Eu não interessante. entrei em grupos, eu fui entrar em grupos agora. Lorenzo, com 2 anos e um mês, foi o primeiro grupo que eu entrei. Hoje eu tenho 2 grupos só de mães. Porque eu não sabia o que falar para uma outra mãe que estiver passando por uma. Porque assim, a minha Sim, visão de mãe era outra, né? Então eu sim, não conseguia separar, porque para mim eu não existia o luto. Então, como é que eu vou passar para outra mãe isso? Se eu vi ela sofrendo, o que que eu vou falar? Se eu tenho alegria de ter o meu filho, se eu estou feliz. sim, Então, como mãe, hoje eu já consigo separar, eu já consigo olhar para essa mulher mãe como psicóloga, eu já consigo dar esse acolhimento que ela precisa, entendeu? Então, porque hoje eu já consigo me reconhecer nessas duas funções. Antes estava tudo muito misturado, importante. entendeu? Eu Sim, consigo já reconhecer o Lorenzo enquanto pessoa, eu não misturo mais as situações. Então, agora, né, eu consigo falar melhor, eu consigo acolher essas mães na medida do possível, ali, trabalhar com o que ela me traz, porque é isso, né? Eu não posso levar a minha história para ela e falar, olha, não, seu filho está aí, sim, mas em que condições? Como é que ela está? Como é que é a rede de exatamente. apoio? Eu preciso Exatamente. olhar isso, né? Isso aí a psicologia Completamente. me ajuda, entendeu? Nesse sentido. Exatamente. E quando a gente fala de uma maternidade atípica, a gente fala de uma maternidade atípica muito solitária, né, Pilar? A gente sabe que, graças a Deus, eu tenho meu marido, você tem o seu, mas a gente sabe que muitos maridos vão embora, muitos relacionamentos acabam, 80% dos Uhum. pais vão embora, e a gente também precisa ter esse acolhimento de mãe para mãe, de ajudar, e eu acho que falta muito hoje, até de políticas públicas, de sociedade mesmo, esse acolhimento para a mãe, você como psicóloga hoje, olhando para a mãe atípica, o que que você acha que mais falta para elas? Eu acho que é essa compreensão mesmo, porque assim, dos outros, né? Porque, como você falou, é algo muito solitário. Ou ela vai buscar esse acolhimento numa mãe atípica, ou então ela não vai ter, porque eu acho que nem a família em si, né? Por exemplo, se Sim, o marido, eu já vi isso, né? O marido largar e a família dizer, ah, é porque ele não conseguiu lidar. Ah, ué, é, a mãe tem essa opção? é. A mãe Eu, fa- teve? eu falo que a mãe ela não tem opção de escolha. O cara quer ir embora, ele simplesmente pega as coisas dele e vai. A mãe, para ir embora, ela pensa 10 mil vezes antes de qualquer coisa. E eu falo ir embora, assim, ir trabalhar ou qualquer coisa do tipo. Agora, ir embora e Aham. largar a criança, a mãe muitas vezes nem passa isso na cabeça dela. Então, eu acho que falta mais esses espaços, sabe? Para poder a mãe conseguir minimamente ter a maternidade dela ali. Porque se o pai vai embora, vai com os recursos, muitas vezes, porque É, assim, o que que ela vai fazer? Entendeu? Então, acho que as políticas públicas poderiam pensar nesse sentido para as mães, é, porque é um sacrifício conseguir um lojo, parece que você está pedindo um favor, entendeu? Ou, aí falam, né, vem essa questão, porque tem sim, tem desconto nisso. Aonde? Me diz como é que faz para conseguir, sem você se humilhar, sem você pedir pelo amor de Deus, sim, entendeu? Porque não é assim fácil, não, que você consegue apoio, nada disso. Porque acho que a preocupação maior das mães é financeiramente, porque ali é. minimamente um amor, ela vai ter para criança, mas e o restante? Como é que fica? Que a gente sabe que tudo é caro. Falou que é para criança típica, é caro. Se botar uma cadeira, aí você fala uma cadeira custa R$ 100. Ah, mas é para uma criança típica. Ah, então é 300. Eu falo maternidade Entendeu? atípica é tudo a partir de 1.000, não faz o menor sentido para mim. Nenhum para mim, Menor. Natália. Não Não. tem Os cabimento, não tem cabimento. médicos absurdamente caros quando você fala que é uma criança atípica. É completamente Exatamente. diferente.
É Nossa, isso acaba exatamente isso. comigo, porque a gente sabe que tem mães que não vão ter oportunidade e acha que é menos por causa disso, É, sabe? Isso, nossa, acaba é. comigo. Exatamente. Pilar, antes da gente encerrar, eu queria muito te agradecer, porque eu adorei esse Ah, eu papo. que Eu acho agradeço. que é um papo muito. Não, e é importante, eu acho que a gente trouxe falas muito importantes daqui, tanto para as mães entenderem terem a noção do quanto elas precisam se cuidar mentalmente, sabe? Uhum. Que é normal a gente ter tantos medos, a gente querer nosso filho embaixo ali da gente, cuidando da gente, mas que a gente consiga também passar esse acolhimento para outras mães também. E eu queria Sim. aproveitar para saber de você, se você pudesse deixar um recado, tanto como mãe, atípica, mas também como profissional. Primeiro, como profissional, o que que você diria para uma mãe atípica? Eu acho que ela precisa olhar um pouco para ela e se acolher também. Ela entender que tudo que ela passa na maternidade, ela faz parte, não diminui o quanto que ela é mãe, ela é ser humano, principalmente, né? Então, eu acho que os medos quando vier ela acolher, a culpa quando aparecer, mas que isso não diminui em nada o que ela é para o filho dela. Com certeza ela é o amor da vida dele, e aí é nisso que ela vai precisar focar, entendeu? Que isso É, seja um combustível para ela, né? Esses sentimentos que vão aparecer muitas vezes, mas que ela entenda e acolha, porque só acolhendo que ela vai conseguir ultrapassar isso, sabe? Ela vai conseguir exatamente. transcender para poder encontrar ali aquele mínimo equilíbrio ali na maternidade, que é uma utopia. Porque em nenhuma maternidade a gente vai encontrar a perfeição, né? Com Então, assim, certeza. mas a gente quer se aproximar. E ela se acolhendo, ela entendendo isso, ela vai conseguir. É verdade. E antes da gente encerrar, eu queria saber de você, se você, o que que você falaria para uma mãe que acabou de receber um diagnóstico de síndrome de Down, seja na gestação ou depois dela? Como que você acolheria essa mãe? Olha, eu queria dizer que ela está com uma preciosidade, ou seja, na barriga, ou seja, nos braços. Que ela tá com um amor tão puro, não no sentido de menor, não, sabe? Mas é um amor puro que ela vai entender ali a maternidade real. Ela vai ver o quanto que ela vai se encontrar nessa maternidade, sabe? Ali ela vai descobrir todos os potenciais que ela tem. Ela pode ter certeza disso, de que assim, o quanto que ela vai conseguir dar conta e principalmente, né, para que ela acredite no filho dela, independente de qualquer coisa, ela acreditar no filho dela. Se A, B, C ou D, o que as pessoas falarem, o que ela lê, ela precisa focar inicialmente no filho que ela tem. Porque o filho dela é diferente de qualquer outra pessoa, ele não é igual a ninguém. É filho dela, é especialmente filho dela, entende? Então ela precisa ver as necessidades que ele vai ter, o que ele vai precisar. Então, assim, focar nisso. Eu acho que nesse primeiro momento ela vai precisar focar no filho, porque assim, a gente se abre para muitas possibilidades, né, nesse Hum. comecinho, e é muita informação. E às vezes essas informações podem chegar de encontro com um sentimento que a gente tá, que não vai ajudar. Mas se ela se vier de dentro para fora, isso vai ser mais fácil ela poder discernir. Então é acreditar, eu acho que é a palavra que eu tenho para ela, que ela precisa acreditar no filho dela. É isso. Muito obrigada. Eu Obrigada que por você agradeço, topar Natália. compartilhar a tua história. Espero que você tenha gostado. Esse assunto é tão importante para a gente falar. Acho que síndrome de Down, as pessoas acham que por ser uma doença super conhecida, já está muito falado. E a gente precisa falar cada vez mais, acolher cada vez mais essas mães. É isso, espero que você tenha gostado. Não esquece, você assistir esse vídeo, curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal é muito importante para a gente conseguir chegar em mais mães, mães atípicas, pessoas que queiram conhecer mais sobre o tema, que queiram aprender mais a como acolher uma maternidade atípica ou entender também como lidar com as crianças atípicas. É isso, até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real.